Está no ar, Verdades e Mentiras, o podcast Aldim que visa esclarecer e discernir assuntos relevantes e atualizados na retidão da palavra pura. O podcast Aldim. Vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Deus. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Deus. Está no ar Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E nesse quinto episódio, vamos com o tema As Festas Pagãs. Vamos cumprimentar os irmãos que dão a oportunidade de estar conosco nessa bancada. Irmão Roberto Flávio, irmão Wagner Rai, irmã Maria Pacheco e irmão Lucas Mascarenhas e eu, Gilson Mar Fronteiro. Estamos juntos aqui para desvendar verdades e mentiras. Neste quinto episódio, meus irmãos, vamos com o tema, então, as festas pagãs. De acordo com a fé cristã, o cristianismo, o Natal e a festa junina tiveram origem em festas pagãs. O Natal, os romanos celebravam o solstício de inverno, o início do inverno, com festas de renovação e cultuando o Deus Sol. No fim do dezembro, havia uma tradição de festejar intensamente com troca de presentes, decorações de lares, muita comida e muita bebida. Nas festas juninas, era um ritual para abençoar o próximo período agrícola e para que a colheita fosse farta. Era um período de partilha, de congraçamento e estabelecimento de alianças entre as comunidades. As comunidades já estavam ali se entrosando, havendo um relacionamento entre elas. Festa pagã, por extensão, é uma festa imoral, uma festa imunda, a qual contraria os preceitos Yaldim. Promove bebidas alcoólicas, promove fumo, sexo, nudez, promove palavrões, idolatrias, satisfaz os desejos da carne. Então, meus irmãos, sendo assim, verdades e mentiras vêm para tentar desvendar, falar mais sobre segredos e mistérios das festas pagãs. Vamos começar questionando assim: quais são as festas estabelecidas pelo Criador dos céus e da terra?
Sim, as festas que o Criador estabeleceu, o verdadeiro Criador. Essas festas, ela tem se perpetuado até os dias de hoje pelas nações. Nós precisamos saber, para diferenciar verdades e mentiras, para diferenciar as festas pagãs das festas originais. Então, começamos com esse primeiro questionamento. Vamos até o irmão Roberto Flávio. Irmão Roberto Flávio, tem a oportunidade, então, de começar esse podcast para ir nos orientando e nos dando aí uma linha, uma direção. Quais são as festas estabelecidas pelo Criador dos céus e da terra? Essas festas têm perpetuado-se até hoje pelas nações? As festas do verdadeiro? Fica à vontade, louvado seja. Aleluia, a paz de Alcha, os amados irmãos que compõem a mesa, esse ilustre bate-papo aqui nesse podcast Verdades e Mentira, aos amados irmãos que vão nos assistir pela manhã, no decorrer do dia até o anoitecer. Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Alcha Machia. Bom, um tema um tanto interessante para que nós possamos aqui, de uma certa forma, trazer a luz das Escrituras naquilo que nós temos, né, irmãos? Naquilo que nós temos. Então, nós sabemos que o nosso Abba Pai, ele é um ser alegre, é um ser que celebra. E quando ele determina um povo, ele também traz junto da sua determinação uma história de cerimônias, de celebração. Então, quais seriam as festas estabelecidas pelo Criador a um povo? Que povo era esse, irmão Roberto? O povo hebreu, aquele povo que, segundo os documentos históricos que nós temos, alinhado com a Bíblia, era um povo que viveu escravo cativo por muito tempo no Egito. E agora, quando o pai coloca o seu plano de resgate em ação, aquele povo é tirado do Egito através de marcha, segundo os conselhos e orientações do nosso Abba Pai. Então, quais eram as festas cerimoniais do povo Yaldim? E qual o seu significado? Cada festa, ela tinha um significado, não era apenas uma comemoração, não era apenas um cerimonial. Cada festa estabelecido nessa trajetória do Egito à Terra Prometida, o pai, ele estabeleceu propósito. E cada festa dessa, ela tinha um significado. Quando nós viemos para as Escrituras, no livro de Levítico, nós vamos encontrar a primeira celebração, irmão Wagner. No livro de Levítico, quando nós lemos a partir do capítulo 23, do verso 4 e verso 5, nós vamos ver uma festa estabelecida pelo Pai. Que festa seria essa, irmão Roberto? O Pêssar, que nós chamamos hoje de Páscoa, né? A primeira festa do ano. Então, o Pai ali estabeleceu para o seu povo, para aqueles que estavam sendo resgatados da escravidão, uma festa de Pêssar, era o Pêssar, né? Era o Páscoa de hoje. E essa festa, ela tinha um simbolismo. Ali havia alguns elementos que eram colocados naquela celebração. Então, ali havia o pão asmo, o pão sem fermento, havia ali o cordeiro assado, havia a massa de figo, né? Havia as ervas bravas, e ali aquilo simbolizava para os hebreus um período que ele passou ali naquele cativeiro. Então, sabemos que
O cordeiro assado já apontava, o cordeiro emolado, assado, já apontava para Yahshua. Todas essas festas, melhor dizendo, ela tinha um alvo e, na verdade, era Yahshua. Então, ali aqueles utensílios comemorativos, como o cordeiro assado, como a massa de figo, que simbolizava o argamassa, ali as ervas bravas, simbolizava aquele tempo de amargura, aquele tempo de escassez, aquele tempo ruim, né? E o pão asmo seria agora um novo tempo, uma nova vida, sem fermento, somente baseado nas orientações do Criador. Então, a primeira festa que o Pai estabeleceu foi o Pêssah. A segunda festa, irmão Roberto, é a festa dos pão asmo, que nós encontramos aqui no registro de Levítico 23, no verso 6 e 8. O pão asmo, ele simbolizava o quê? A pureza. Não podia haver fermento, não podia haver alteração. A festa da primícia, Levítico 23, verso 9 ao 14, e assim sucessivamente. A quinta festa, a festa das trombetas, Levítico 23, verso 23 ao 25. O dia da expiação, Levítico 23, 26 a 32. E a festa das cabanas ou dos tabernáculos, Levítico 23, do 33 ao 44. Quando nós pegamos o Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, o soberano faz a primeira profecia das Escrituras, que aponta para o quê? A inimizade entre o quê? A serpente, que é o nosso adversário, o diabo. Apocalipse 12, 7 vai nos dar, ao verso 7, vai nos dar todo esse parâmetro. E a mulher, que simboliza hoje o quê? A Querrilá, de Al através dos tempos. Apocalipse 12, versículo 1, quando nós pegamos nessa narrativa, nós vamos ver um cenário que o Pai preparou para cada um, né, para cada tempo determinado. Então, foi a partir daí que o nosso soberano ensinou o homem que havia um plano de salvação. Então, o Pai sempre, de uma certa forma, sempre trouxe o plano de salvação aos seres humanos. Começou com o povo. E essas festas estabelecidas já apontavam para o Mashiach. Cada festa tinha um significado, um simbolismo, que, na verdade, era um plano de resgate, de salvação para cada um. Então, são as 7 festas estabelecidas pelo Abba Pai, que ele deu para um povo. E quem era esse povo? Os primeiros hebreus que saíram do Egito com destino à Terra Prometida. Irmão Josimar. Aleluia, louvado seja. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, com o tema As Festas Pagãs. Vamos levar essa oportunidade, então, desse primeiro questionamento até a irmã Maria Pacheco. Quais são as festas estabelecidas pelo Criador, o verdadeiro, o Criador dos céus e da terra? Essas festas têm se perpetuado até os dias de hoje pelas nações? Como é que estão essas festas? O povo continua conseguindo fazer ela, relembrando essas festas que o irmão Roberto Flávio falou? Fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Shalom de alça a todos os irmãos que estão aqui na bancada, os irmãos que estão a nos ouvir nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, né? Como o irmão Roberto trouxe, realmente, né, são essas festas que ele falou, as festas que o Pai instituiu para que pudéssemos celebrar, né? No momento em que o Eterno ali, quando ele manda celebrar, e ele diz que esta festa, principalmente a Páscoa, seria como estatuto perpétuo, né? Seria como que essa festa seria como estatuto perpétuo para celebrarem sempre essa festa. E quando o Eterno fala assim,
Estatuto perpétuo me faz lembrar muito quando o Eterno ali, que quando Salomão construiu aquele templo ali, que o Eterno falou para ele que o nome dele estaria perpetuamente ali, naquele lugar. E vemos hoje que o nome dele está em nós, como morada do templo, né? Como morada, templo de Yahweh, este nome dele está em nós. Aleluia, né? Como nós somos o quê? Como diz lá aos escritores hebreus, que nós somos a Yahweh celestial. E ali, quando ele traz essa festa da Páscoa, juntamente com esse pão asmo, ele fala muito profundo isso aqui. Essa festa da Páscoa simbolizando ali o cordeiro, né? Simbolizando ali a passagem, que estaria isso perpetuamente, e estaria isto, viria chegar até nós nos dias de hoje, né? Iria atingir até nós nesses dias de hoje, como eu disse, né? Como uma coisa perpétua. A nossa libertação, como foi a libertação daquele povo hebreu, que também simboliza isso, através do cordeiro imaculado, sem mácula. E esse pão asmo seria o quê? Seria comer, né? Essa palavra seria o pão sem fermento, que simboliza sem o fermento, o pão asmo. Então, porque naquele tempo não poderia haver nenhum fermento na casa do povo, não poderia ter nenhum fermento na casa. E a casa hoje simboliza quem? Nós. Nós somos morada do santuário do Altíssimo, né? Então, amado, assim, é como ele disse, né? Tirai o fermento velho, tirai o fermento, e seja uma nova massa, para que a gente seja uma nova massa diante de Yahweh. Então, a gente viu a Páscoa, a gente viu que é Pessa, né? Como o irmão trouxe bem, que esse nome Páscoa, eu até vi aqui que é um nome paganizado, né? Porque o nome mesmo é Pessa, né? Então, amado, e ali a gente vê também, como depois viu o pão asmo, depois as primícias, que a gente sabe que são os primeiros frutos, outra festa que ele fala, a festa da trombeta, que a gente vê lá em Êxodo 16, 19, no Novo Testamento, e ao fazia o quê? E ao Êxodo 19, e ao tocava a trombeta, para que Moisés viesse e o povo viesse até ele falar com ele. Está lá escrito em Êxodo 16 e 19. E também, quando hoje o Yahweh quer falar ao seu povo, o que ele diz? Tocai a trombeta em Sião, que é como uma festa, chamando o ajuntamento, chamando aquele povo para junto dele ali, para que ele venha trazer uma direção àquele povo e para que esteja junto com o nosso Pai. Vemos também a festa da expiação, né? A gente já sabe, a própria palavra diz, da expiação pelos pecados, né? E vimos também a festa dos tabernáculos, que simboliza também, essa festa do tabernáculo, simboliza o tempo que o povo habitou em tendas, lá no deserto. Essa é a minha contribuição. E se o irmão perguntou, né, se essas festas têm se perpetuado até hoje, os Yaldins, de lá de Israel, né, que mora lá, que não é judeus, muitos comemoram essa festa até hoje. Comemoram ainda a Pessa, eles fazem esse do tabernáculo, ele também fazem também essa festa do tabernáculo, que eu estava até aqui e vi, que até hoje, né, eles mudaram até o nome, botaram um outro nome aqui, para essa festa do tabernáculo, e também esperando, e eles esperando ainda pelo Messias dele, né? Então, que eles não aceitaram o Messias que veio na época, e agora eles ainda estão esperando. E essa festa deles chama... Deixa eu ler aqui, amado. Essa festa do tabernáculo deles chama festa... que hoje em dia chama a Sukkot, S-U-C-O-T, Sukkot. É o terceiro e grande festival anual de peregrinação, que essas festas sempre é agora, no 10º mês, né? No 15º dia. É anual de peregrinação, quando o povo e Yaldim se reúnem em Alxalã. Não apenas para lembrar a provisão de Yahweh no deserto, mas também para olhar adiante para a terra prometida,
na era messiânica, quando todas as nações afluirão aí ao Shalom, para adorar Yahweh. Então, ali, ele ainda continua na esperança, esperando o Messias dele. Ainda estão esperando o Messias. Nós já sabemos que este Messias já veio e nós já recebemos, mas eles ainda vão esperar. Mas quando o Pai derramar o ruach de súplica, de graça sobre ele, eles vão entender que o Messias deles já veio. Esta é a minha contribuição, Shalaim de Alcha. Gratidão, minha irmã. Louvado seja o É Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E vamos, então, levar essa oportunidade ao teu irmão Wagner Rai. Irmão Wagner, fica à vontade. Responde para nós, fala um pouco aí sobre essas festas estabelecidas pelo Criador e do Exército, o Criador dos céus e da terra. Essas festas têm se perpetuado até o dia de hoje? Quer dizer, o povo consegue ir mantendo essa tradição de cultuar essas festas até os dias de hoje? Ou o povo caiu no engano, caiu nessa Babilônia toda e foi desviado? Qual é a tua visão, irmão Wagner? Fica à vontade. A paz de Alcha para os irmãos e irmãs de Aldim, ao irmão Josimar, ao irmão Lucas, à irmã Maria Pacheco, ao irmão Roberto Flávio, ao irmão Breno. É muita honra estarmos aqui mais uma vez, né? Nesse 5º episódio. Eu quero fazer aqui uma pequena comparação ou um destacar para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam uma coisa. As versões das Bíblias, elas são como, eu comparo como a inflação e a economia. Porque quanto mais Bíblia é revista e atualizada, mais longe do original ela fica. É Bíblia de criança, é Bíblia da mulher, é Bíblia do jovem, e assim vai por diante. E assim é a economia. Quanto mais se imprime papel moeda, mais a inflação ela sobe, destruindo a economia. Então, quanto mais revista e atualizada, mais longe fica o ser humano do alinhamento de toda a cronologia que as escrituras tentam se revelar para nós, né? Então a pergunta é: quais são as festas estabelecidas pelo Criador Ial, né? Eu tenho uma observação a fazer no Êxodo capítulo 4, no versículo 21. Disse o Ial a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faça diante de Faraó todos os milagres que te posto nas mãos. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz Ial, Israel é o meu filho primogênito. Digo-te, pois, deixar ir meu filho, para que me sirvas. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teus filhos, os teus primogênitos. Então aqui já começa um anúncio, um prenúncio do que Ial iria fazer antes de estabelecer a santa convocação, o kadosh de convocação. Então as festas, elas são convocações. E a irmã Maria Pacheco, ela enriqueceu em sua fala sobre Levítico 23. Então, eu trouxe aqui os destaques de 6 destaques, né? Como santa convocação, incluindo o sábado. Porque o sábado, no meu ponto de entender, irmão Wagner, é ali um anúncio de Ial para que o povo lembrasse da escravidão do Egito. Então, eles teriam que guardar o sábado. Então, ela está incluída como convocação. E é um dos perpétuos, né, que os Ialdins, os judeus, guardam.
Então tem a Pessa, e a Pessa, ela se iniciou antes do povo sair do Egito, né? A Pessa, ela veio entre a 9ª praga e a 10ª praga, né? Como Êxodo 4 determinou ali, né? E ao determinou para Moisés ir até Faraó para anunciar, voltar-se lá para ele e falar: olha, deixa meu primogênito ir. Então, a Pessa, dentro do que nós temos como entendimento das Escrituras, e como o irmão Roberto trouxe aí o cordeiro, né? Então você vê que o cordeiro e os pães asmos, né, estavam ali um como base do outro. E aí você vê que os pães asmos também são como santa convocação, né? Então tem a primícia, o Pentecoste, o dia da expiação e as festas do tabernáculo. E aqui, no Levítico 23, né, depois de todo esse diálogo com Moisés, sobre a questão do povo ir para o deserto e o povo adorar a Yahweh. Então, no capítulo 12, no versículo de 1 ao 15, né, de Êxodo, né, aparecem os pães asmos, foram estabelecidos muito antes da 10ª praga. Então, ali eles tiraram todo o fermento, né? E Yahweh falou para que ninguém tivesse fermento, porque se encontrasse fermento na tenda de alguém, na casa de alguém, a posse de algum hebreu, seria eliminado da congregação, seria banido. Então, o pão asmos, ele era sem fermento, como a irmã Maria Pacheco trouxe aí. Então foram feitas muitos sacrifícios dentro do povo, e principalmente de marcha, né? Mas hoje, por exemplo, vou falar de 2025. Algumas festas judaicas que serão comemoradas em 2025 são o Purim, comemorado no dia 10 de março. Esta festa celebra a história da rainha Esther e a salvação do povo judeu da perseguição do rei Assuero, né? E aí vem para 2025 a Pessa judaica, comemorada entre 22 e 20 de abril. Eu ia ler o Levítico 23, mas como o Romão Roberto já trouxe, então eu vou fazer aqui um jump aqui para o ano de 2025. Então, a Pessa é comemorada dia 22 a 20 de abril. Esta festa celebrar a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Rosh Hashanah, o ano novo judaico, comemorado no dia 29 de setembro. Esta festa marca o início do ano novo no calendário hebraico. Yom Kippur, o dia do perdão, né? Comemorada no dia 9 de outubro. Esta festa é o dia mais sagrado do calendário judaico. Sukkot, festa das cabanas, foi comemorado no dia 16 de outubro. Esta festa celebra a jornada do povo judeu no deserto, após a saída do Egito. Hanukkah, festival das luzes, comemorado no dia 18 de dezembro. Esta festa celebra a reconquista do templo de Jerusalém, de Al-Shalom, pelos Macabeus. Shavuot, festa das semanas, comemorada no dia 10 de junho. Esta festa dura dois dias. Tisha B'Av, dia do jejum,
comemorada no dia 9 de julho. Esta festa dura um dia. Então, eu trouxe aqui, né, atualizando para o ano de 2025. Então, o que traz aqui em Levítico 23, no capítulo 23, o sábado, a peça, as primícias, o Pentecoste, o dia da expiação e as festas dos tabernáculos. Então, os judeus, eles mantêm, né, essa cronologia, né, dentro do calendário judaico e mantêm essas festas ainda, né? Então, ao decorrer desse podcast, dessa quinta edição, nós vamos falar, né, adentrar, né, acredito, nos dias atuais, né, aqui no Brasil também. Então, essa é a minha contribuição. Aleluia. Aleluia, louvado seja. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, nessa quinta edição, nesse quinto episódio, as festas pagãs. Então, a gente viu então que o Criador estabeleceu festas e o povo dele, então, começou a fazer as festas, foi conduzido há 3 dias ao deserto, já fazendo festa para ele, né? Começou lá, né? Louvado seja. E agora, para o segundo questionamento, foram feitas festas e colocadas no lugar. Aí entrou a Babilônia, começou a entrar a Babilônia, distorcendo e fazendo. Então, teve festas colocadas no lugar das festas oficiais, vamos dizer assim, as festas oficiais do Criador, que chamamos então de festas pagãs. Que são, quais são essas festas impostas pelo sistema religioso? Essa pergunta tem que ser feita porque o irmão que está ouvindo, ele tem que saber que tem as festas do Criador e tem as festas babilônicas, as festas pagãs. Quais são essas festas? Nós podemos fazer um confronto? Será que os irmãos conseguem estabelecer quais são as festas do sistema religioso que eles impuseram e estão até hoje aí sobrevivendo e tomando conta da humanidade? Esteja à vontade, irmão Roberto Flávio. Aleluia. Bom, nós sabemos que é uma realidade, nós sabemos que o adversário das nossas almas, ele quer perpetuar, né, o seu perfil. E perfil de quê? De fugindo do original para apresentar tudo aquilo que é híbrido, tudo aquilo que é falso. Então, o tema de hoje, esse podcast, né, as festas pagãs de verdades e mentira, e nós vamos ver aqui na nação brasileira. Eu quero falar dessa nação brasileira porque nós estamos em solo nacional e nós estamos falando aqui para um público que são filhos desta pátria. E são várias festas pagãs que as pessoas, muitas delas, por talvez não ter profundidade no saber das origens dessa festa, comemoram a festa como se fosse algo natural e normal, irmão Wagner. Eu quero citar uma dessas festas, a festa junina, uma festa tão tradicional, principalmente em alguns estados do Brasil. Segundo os historiadores, apontam que as origens dessas festas, principalmente da festa junina, estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa e no solstício de verão, momento em que ocorre a passagem da primavera para o verão, e essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. E para o nosso melhor entendimento, isso é preciso considerar que o solstício de verão no hemisfério norte
acontece exatamente no mês de junho. Então, você vai ver que há todo um planejamento, há toda uma estrutura para que essas festas pagãs fossem levadas a outros povos. E as comemorações realizadas por diferentes povos pagãos, europeus, começam a ser agora cristianizadas, a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal religião do continente europeu. E assim as festas, originalmente pagã, foi incorporada, né, ao calendário festivo do catolicismo. Foi englobada nesse calendário gregoriano que nós vivemos essa realidade. Então, essas festas, na verdade, ela tinha por trás disso uma sombra de misticismo. Eles criam que se eles fizessem esse tipo de comemoração, essas fogueiras, eles iriam espantar maus espíritos e afugentar maus espíritos, né, dos seus plantios, para que no próximo ano tivesse uma colheita abundante. Nós sabemos que a nossa esperança está no Criador. Você vê que as pessoas hoje estão com a sua fé, a sua emuná dividida. Muitos ainda presos nas crendices, em atos religiosos, e deixam de exercer, né, a verdadeira emuná, a verdadeira fé no Criador. Então, essa foi uma prática comum da Igreja Católica, ou é uma prática comum da Igreja Católica, para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos. Olha, a armadilha estava pronta. Eu tenho uma festa que ela consolida povos, porque essa festa ela arraigou de povos a povos, de países a países. Então, agora, eu, como tenho uma religião oficial mundialmente, eu estabeleço aquilo que já vinha sendo feito ou acontecendo em vários lugares do mundo e oficializo isso agora com uma festa religiosa, com uma festa espiritual. Mas, na verdade, nós sabemos que é uma festa de origem paganizada, com princípios que fogem às regras da palavra do nosso Abba Pai, né, com o sentido, com a intenção de afastar as pessoas, na verdade, do verdadeiro culto, da verdadeira adoração. Então, eles apresentam um personagem, João, por exemplo, ou se não Pedro, né? Festa de São João, ou festa de São Pedro, e assim sucessivamente vai surgindo todas essas festas paganizadas. Eu vou terminar aqui, mas tem outras festas, como até, a exemplo, a própria festa natalina. Mas eu vou parar aqui para dar aí a ênfase para os irmãos também possam concluir a sua linha de raciocínio. Obrigado, irmão Josomar. Aleluia! Verdades e Mentiras, o podcast Yaldim, com o tema As Festas Pagãs. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos até a irmã Maria Pacheco. Então, minha irmã, foram feitas, então, festas aí, colocadas, né, no lugar das oficiais do Criador e corromperam. Então, quais são essas festas? E fale um pouco sobre esse sistema religioso induzindo o povo a cultuar, a manter essas festas, né? Natal, Ano Novo, aí como o irmão trouxe também festa junina. Fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Aleluia! É tremendo, né, amada? Assim, é como o irmão Roberto, ele colocou bem, como o inimigo ele faz as coisas, né? Ele tenta imitar o nosso pai, né? Nosso pai tem as convocações da festa, como o irmão
tem a convocação, faz as festas, né, ali convocando o seu povo, relembrando como o povo passou, e dentro dessas festas mesmo que a gente vê algo profético que aponta para o futuro, né? E a gente vê lá em Ishaiah 14, 13, diz assim, veja o que o inimigo disse: e tu dizia no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas, de Al, e exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, na banda do lado norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Como diz assim, quer se assemelhar, quer também trazer as suas festas, paganizando, como se ele tivesse assim trazendo algo para que as pessoas possam se satisfazer, né? Para que as pessoas possam ter uma satisfação, para que as pessoas possam se alegrar diante daquilo que ele vem trazendo ao mundo, né? E a gente vê, como o irmão trouxe, além das festas juninas, também tem o Natal, né? E aqui no Natal, eu pesquisando, irmão, achei uma coisa muito interessante. Aqui o pesquisador, quando eu fui pesquisar, ele disse que existem muitas versões sobre o Natal. O Natal, no princípio, ele foi comemorado em 25 de março. Depois passou para ser 6 de janeiro. E era comemorado pelo Império Romano, né? Celebrando o nascimento do Sol Invictus. O irmão já falou isso, o irmão já trouxe isso aqui. Então, a festa se chamava Natale Solis Invictus. Era o nome da festa, Natale Solis Invictus. Era uma forma de celebrar ao Deus Sol. Era a forma dele celebrar ao Deus Sol naquela época, né? Então, a forma dele celebrar ao Deus Sol, então o Papa Júlio I, vendo isso, 336, depois do Machia, ele vendo isso, que o povo celebrava a este Deus Sol, que era o Deus pagão, ali que ele tinha, então foi o que ele fez. Ele resolveu uma forma de cristianizar isso, de paganizar isso. Como ele fez? Ele teve uma jogada, irmão, assim, de muito assim, na pesquisa vem dizer que ele teve uma jogada evangelística, mas teve uma jogada assim, de engano, de muito engano, porque ele pegou um texto da Bíblia, que tem lá em Malaquias, aqui assim, ó, tem Malaquias 4:2, que diz assim, lá no livro de Malaquias, diz assim: mas para vós que temeis ao nome de Iau, nascerá o sol da justiça, o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como um bezerro no cevador. Então, ele, ao descobrir esse texto, né, ao descobrir esse Papa Júlio I, ao descobrir esse texto, que foi que ele fez? Ele pegou aquele povo que trazia, que adorava aquele sol, né, o Deus Sol dele. Ele pegou esse texto e colocou ali diante, dizendo assim: olha, o sol da justiça de vocês é esse aqui, que está escrito aqui. Porque havia esse texto, que era uma profecia feita por Malaquias, que seria esse sol da justiça e Alcha. E ele dá a mesma coisa, ele usurpa tudo isso de Alcha e faz o povo do cristianismo adorar a esse Jesus, colocando que ele é simbolizado como um Deus Sol. E ele pega mais uma vez tudo aquilo que o Yahshua Mashiach fez, e ele pega mais um texto da passagem para enganar o povo, para levar o povo ao engano e dizer: olha, esse aqui, ó, aquele ali que tu está ali observando, adorando este sol, é este aqui que está escrito em Malaquias 4:2. E fica olhando, mas com outro nome. Com o nome não é com o nome de Yahshua Mashiach. Ele não está dizendo assim, ele poderia ter dito: gente, não adore ali este sol, chamar o povo para a realidade. O sol da justiça que nascerá será em Yahshua Mashiach. Este que nós devemos, ali em Yahshua Mashiach, através do nosso Pai. E, na realidade,
Nós devemos adorar Iau. Né? Até o próprio Yahshua disse, só a ele adorarás, só a ele prestarás culto. Adoramos a Iau. Mas ele já trazia adoração pelo sol, e ali, para ali ele manusear de uma forma, como engano, como está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Aí veio trazer o povo, a mostrar esse povo que era por aqui, no mesma coisa como Yahshua, como tem lá em Hebreus 12, que diz assim, deixando todo embaraço do pecado, sigamos a carreira que está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Como nós sabemos que é Yahshua o Mashiach, o autor e consumador da nossa fé, e lá, ao copiar a palavra, tirar dos pergaminhos ali, tiraram o nome e botaram outro no lugar, como diz, né? Então, a mesma coisa, a situação, fizeram isso, trazendo desta forma. E também, amado, em relação às festas da colheita, eu acredito que eu vou deixar para o irmão Wagner trazer a festa da colheita, porque meu tempo encerrou. Aleluia. Aqui. Aleluia. Aleluia, louvado seja Al. Bênção de Al. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, as festas pagãs. É o 5º episódio. Irmão Wagner, vamos lá. Então, já que a irmã Maria Pacheco pediu para o irmão Wagner aí trazer um complemento a mais, foram feitas festas, então, e colocadas no lugar das festas oficiais, das festas do Criador. E o povo começou a seguir, então, essas festas, todas essas festas paganizadas, né? E, então, irmão Wagner, quais são essas festas? Já foram citadas, mas se o irmão quer falar um pouco sobre essas festas, sobre essa corrupção, sobre essa desordem institucional que causou essas festas, levando o povo para o descaminho. Fica à vontade, louvado seja Al. Isso mesmo. A palavra correta aí é a corrupção. Né? É a corrupção do gênero que está registrado também lá em Gênesis 6. Né? Então, tudo isso daí, houve uma corrupção em todos os aspectos. A sociedade romana, ela esperava que o próximo imperador, no 3º século, ele viesse a apaziguar, né, as terras sitiadas por eles, pelos romanos. E esse imperador é o Constantino. Eu estou fazendo uma pesquisa, ainda não terminei, referente ao Concílio de Nicéia, e ali eles discutiram até acerca se o planeta era globo ou se era terra plana. E nisso, a preocupação de Roma referente a frear as mortes dos judeus, né, nas arenas. Então, eles estavam preocupados também com Constantino. E muito mais Constantino preocupado porque ele teria que trazer uma solução para esse problema. E aí, na solução que ele trouxe, ele falou, né, ele inventou que teve uma visão, que viu o sol, viu a cruz dentro do sol, fez o sinal da cruz, e nós sabemos que o Deus Sol, né, trazendo para os séculos de hoje, para os milênios de hoje, o Deus Sol é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Constantino, o imperador de Roma, lá no Concílio de Nicéia, oficializou o cristianismo, né? E nesse oficializar do cristianismo veio todas essas coisas. Mas eu quero falar aqui até mesmo sobre o Natal, porque o Natal ele está muito enraizado e forte em todas as nações e principalmente no Brasil. Então, muitos atentam, pois para induzir pela falta da verdade que não tem no sistema religioso.
que as festas pagãs. Então, tudo aquilo que é fora que Ial determinou é paganizado, é pagão. O que é pagão? Não tem fundamento. Não tem origem. Então, não tendo origem, então temos que ter uma atitude correta. E a atitude correta é nos achegar a Ial e nos alinhar com a verdade. Então, cabe você que está nos ouvindo aí analisar, ponderar e, principal, pesquisar e, acima de tudo, tomar uma atitude. Pois o Criador separou uma nação para ser santa, santificada. Então, o paganismo faz as suas oferendas e nós temos que nos afastar. Por exemplo, alimentos que são oferecidos em épocas que é determinada pelo sistema, né, da mãe de todas as abominações religiosas, que está registrado em capítulo 18 de Apocalipse, do versículo 1 ao 5. E ainda tem as oferendas de alimentos, como panetone, pernil e rabanada. Um porco. O pernil é o porco, justamente. Porque as pessoas não sabem que Jesus Cristo, no latim, para o português, a tradução, isto é porco. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, corretíssimo, irmã Maria Pacheco, chama o Salvador, aquele ser humano que foi pendurado lá em Israel, de porco. O nome dele é Yahshua, o Machia. Né? Yahshua, Yah, o Pai. Shá é salvação. No dicionário hebraico, Shá é salvação. Yah salva através do Filho, que é Yahshua, o Machia, é o nome do Salvador. Então todas essas iguarias, né? Eu venho falar aqui da rabanada. A rabanada, assim, no meu ponto de vista, irmão Wagner, no meu ponto de vista, a rabanada, para mim, não faz parte, pois é uma sobremesa francesa. Inclusive, os franceses, eles degustam essa durante o ano inteiro, né? É como o pudim aqui no Brasil, né? Não tem data para se fazer um pudim, se faz o ano inteiro. Então, a rabanada é uma iguaria, é uma sobremesa francesa. Inclusive, eles colocam uma bola de sorvete em cima da fatia da rabanada. Então, se você for em um restaurante na França e você pode degustar essa sobremesa fora da época de dezembro. Por isso que eu estou aqui. Mas aí, Aaron, esta culinária rabanada, alguns tipos de magos, um gastrônomo que deu nos anos 25 anos de Yahshua. Quando 37 de Yahshua, ou seja, Yahshua em plena atividade de El dos Exércitos, pegando toda a circunvizinhança de Israel, esse gastrônomo, Marcos Fávios Apícios, ele já fazia a rabanada. Isso consta lenda. Isso não é, de fato, como verdade. É uma lenda. Mas esse homem, ele viveu nos tempos de Yahshua. Então, você pode pesquisar e você vai notar. Então, por ele ainda ser romano e ainda ser o inventor da rabanada, assim, possa ser que alguns tenham entendimento de a rabanada é uma iguaria que é oferecida nessa data de dezembro. Então, é só atentar às questões e rejeitar. Então, eu, particularmente, irmão Wagner, aqui no Rio de Janeiro, tem um supermercado que chama-se Presunic, ele faz rabanada, ele faz panetone o ano inteiro, fora de dezembro. Mas eu sei que o panetone é uma iguaria, é um produto alimentício que é oferecido à data festiva do Deus Sol. Então, eu deixei de comer. Sempre gostei do panetone. Eu deixei de comer porque é alinhado uma iguaria às festas pagãs. E também temos que ressaltar que não estou impondo nada a ninguém. Então, aqui o podcast de Aldim, né? Verdade, nós estamos tentando aqui trazer a lucidez da verdade
aquilo que possa ser mentira, né? Então, eu estou vendo aqui um gastrônomo, né, que supostamente foi inventor da rabanada, né, um romano. Então, nós temos que rejeitar, porque aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Tremendo demais essas falas. Vamos agora, então, para um pequeno intervalo de 2 minutinhos e voltamos já já. Enquanto fizemos esse rápido intervalo, vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iauxa, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima. Aleluia. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Nesse 5º episódio, as festas pagãs. Vamos então começar, depois desse intervalo, com o 3º questionamento, onde fizemos a seguinte menção: quais são os significados das festas estabelecidas, tanto pelo sistema religioso, como também pelo nosso Criador, Yahweh dos Exércitos? Traz-se um paralelo dessas festas que foram estabelecidas pelo nosso Criador e aquelas festas que foram paganizadas, que foram inventadas pelo sistema religioso. Esteja à vontade, irmão Roberto Flávio, para trazer essa explicação para nós. Mais uma vez, a paz de Yahshua Mashiach, e vamos começar aqui pelas festas estabelecidas pelo nosso Criador, que nós já falamos em blocos anteriores, que são 7 festas estabelecidas pelo nosso Abba Pai, que é o Pessa, ou o Pessai, que nós chamamos de Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, expiação e cabanas ou tabernáculos. Cada festa solene representava um momento do plano da salvação que fora revelado aos homens desde a entrada do pecado. Então, essas festas, elas tinham um significado, sim, um significado importantíssimo, que, na verdade, direcionava
apontava para a redenção através de Yahshua, o Mashiach. Então, nós enumeramos aqui e vamos dizer o significado dessas festas solenes. A primeira é o Pessa, ou Pessai, a Páscoa, a primeira festa do ano. Você vai encontrar referência lá no livro de Levítico, no capítulo 23, do verso 4 e o verso de número 5. Então, o Pessa, ou a Páscoa, dava início ao ano religioso dos Ialdins e significa passagem. Pessa, ou Pessai, ou Páscoa, a qual nós chamamos, ela tem um significado de passagem. Passagem. Vamos para a segunda festa e o seu significado. A segunda festa é a festa dos pães asmos. Nós temos aqui como referência das Escrituras o livro de Levítico, capítulo 23, no verso de número 6. No dia seguinte ao Pessa, ou à Páscoa, dava-se início à semana dos pães sem fermento. Então, essa segunda festa caracterizava, né, um momento de purificação, pureza. Um significado de um novo começo. Fez uma passagem, irmão Wagner, e agora nós temos o segundo significado, que é pureza. Pureza. Então, vamos falar da terceira festa e o seu significado. Festa da primícia. Nós vamos ter a referência no livro de Levítico, no capítulo 23, no verso 9 ao 14. A primeira colheita pertencia ao Criador e no dia imediato ao sábado, ou Shabat, né? O sacerdote oferecia um molho ao Criador, do mesmo modo que Yahshua, lá na frente, se apresentou ao seu próprio pai no dia imediato ao sacrifício que ele fez no madeiro por cada um de nós. Então, a festa da primícia, ela simbolizava a plenitude de tudo aquilo que o homem poderia produzir, colher e oferecer ao soberano. A quarta festa, o Pentecoste, e temos como referência nas Escrituras o livro de Levítico, no capítulo 23, verso 15 ao verso 25. O Pentecoste, tão conhecido, né? Inclusive até pela essa fala nas denominações. Significa o quê? 50 dias depois, ou seja, 50 dias após o Pessa, ou a Páscoa. Essa festa representava a chegada do novo vinho, ou a descida do Ruach Kadosh. Isso se cumpre lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, à frente. Quando Kefas ali fazia aquela reunião, aquele discurso, e cumpre-se a profecia da descida do Ruach Kadosh, que essas festas já retratavam esse assunto. Joel enfatiza no capítulo 2, no verso 28, ele verbaliza essa profecia, e em Atos, capítulo 2, se cumpre agora a descida do Ruach Kadosh. Então, nada mais, nada menos Pentecoste, quer dizer, a descida do Ruach Kadosh. Agora o Pai vai manifestar o seu poder através do seu Espírito. Vamos para a quinta festa, chamada Festa da Trombeta. Nós vamos encontrar essa referência em Levítico 23, 23 ao 25. A Festa das Trombetas marcava a preparação para o dia da expiação, ou o dia do julgamento final. Então, essa quinta festa, irmão Gilsomar e os demais irmãos, já apontava o quê? Para o dia do julgamento, o dia do acerto de conta, o dia mais temido de qualquer pessoa que já passou nessa esfera terrena. Então, essa festa, Festa da Trombeta,
ela já simbolizava o quê? O dia do acerto de contas. A Escritura vai dizer em Apocalipse que vai ter uma chamada, não vai ter uma chamada? E essa chamada é através do toque do clarim da trombeta. Bom, então o significado é o dia do acerto final. Tá bom, meus amados? Vamos para a sexta festa e o seu significado. O dia da expiação. Nós vamos ter essa referência no livro de Levítico 23, do verso 26 ao verso 32. Após os 10 dias de congregação, os Yaldim passava pelo dia da expiação. Era a festa mais esperada do ano, pois o dia da expiação era uma cerimônia complexa que representa o fim do pecado e a condenação final do nosso adversário. Aleluia! É o dia que gera uma expectativa, aquela festa fazia que aqueles participantes gerassem essa expectativa, porque era o dia da decisão final e o dia da condenação daqueles que não se encaixaram nos preceitos de ensinamento do Criador. E vamos agora para a última festa e o seu significado, festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, tanto faz. Nós vamos encontrar essa referência no livro de Levítico, no capítulo 23, verso 33 ao verso 34. A sétima festa é a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Ela é também uma das 3 festas que exigiam que o Yaldim fosse até Yahushalã, assim como o Pêssah, ou a Páscoa, e o Pentecoste. A festa das cabanas é uma alegoria ao tempo em que o povo de Israel foi peregrino no deserto. Então, uma simbologia de peregrinação e aonde eles habitavam. Essas festas, na verdade, elas têm um significado espiritual. Sombra das coisas que haveriam de vir, como o apóstolo Shaul, ele vai enfatizar. Carta aos Colossenses, capítulo de número 2, no verso 15 ao verso 18. Tudo apontava para Yahusha. Essas festas, elas tinham um simbolismo para aquele povo hebreus que saiu da servidão, da escravidão do Egito e peregrinou por 40 anos dentro daquilo que nós sabemos até chegar à Terra Prometida. Então, essas festas já simbolizavam, já estava apontando para, na verdade, aquilo que lá na frente ia se materializar com a chegada do nosso Mashiach. Espero que essa fala aqui possa ter esclarecido algumas dúvidas e tirado alguns pontos de interrogação dos ouvintes que vão participar desse podcast, seja pela manhã, seja no decorrer do dia ou anoitecer. Irmão Josimar. Aleluia! Louvado seja Yahweh. Verdades e Mentiras, o podcast Yaldim, com esse 5º episódio, As Festas Pagãs. Vamos até a irmã Maria Pacheco. Quais são os significados dessas festas estabelecidas, tanto pelo Criador, como também as festas que foram paganizadas, aí, colocadas pelo sistema religioso, né? Fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Shalom de Alcha a todos os irmãos, irmão Wagner, irmão Roberto, o irmão Gilsomar e o irmão Lucas, que está, né? O irmão Roberto, ele trouxe aí todas as festas, seus significados, muito bom, né? Tudo em linha com a palavra, ali no livro de Levítico. Eu vou trazer aqui a respeito, um pouco, falando da colheita, né? Que é a primícia, que diz assim, primícia, esta colheita está originada, em origem ligada ao ciclo da natureza, que é das primícias. Nós sabemos que lá em Israel tem sempre a colheita, quando o povo se plantava lá, sempre era no mês de Abib, era o mês de colher, ali se iniciava aquela colheita da cevada. Depois, entre o mês
de maio e junho vinha outra colheita, que era a colheita do trigo, né? Então essas festas, como se tornou paganizada, né? A gente vê que é uma festa que trouxe para o sistema pagão, porque o cristianismo paganizou as festas. Então, nessas colheitas, eles observam assim, eles trouxeram isto e eles homenagearam outros deuses dele. E a gente sabe, assim, de acordo com o livro da socióloga Lúcia Helena Rangel, uma professora da PUC, não sei se ela ainda é professora da PUC, explica a origem dessas festas juninas, que eu vou falar dela, está ligada a rituais de fertilidade agrícola de diversos povos da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África. E também essas festas também vinha trazer homenagem aos mitológicos, aos casais mitológicos, da era mitológica, do sistema mitológico, da história mitológica. Eram casais férteis como Afrodite, Adonias, Tamuz, Ísis e Osíris. E eram homenageados nos rituais, pois representava a reprodução humana e a época da evolução da colheita, né? Vimos aqui no Brasil, no Nordeste, que também eles mudaram o nome e eles homenagearam outros. Por exemplo, no Nordeste, em 19 de março, se homenageia o dia do padroeiro São José. E é ali que o nordestino, ele semeia o milho. E ele semeia o milho ali no dia 19, para que em junho venha ter uma boa colheita, que homenageia também ao São João. Então, a gente vê do jeito que aquele povo trouxeram outros nomes no passado, povo da Europa, do Oriente Médio, outro nome, os nomes hoje vão mudando, com o tempo os nomes vão mudando. Hoje o padroeiro, lá como é, no Nordeste, do plantio, a gente, como já falou, que é o São José, né? Então, essas festas eram festas pagãs. E essas pessoas faziam esses rituais todos, atribuindo que recebem isso, tudo dos seus ídolos. Tudo daqueles que eles criaram ali, que foi paganizado, e eles acreditam que é que recebe deles. Mas não sabe que a palavra diz que o Eterno, ele faz o sol e a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Sobre todos. E a própria palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há mudança e sombra de variação. Então, o Eterno deixou um alerta para um povo que vinha também se conduzindo atrás dos seus ídolos, atrás dos seus amantes, e achando que seus amantes era que dava a ele o trigo, o azeite, dava a eles isso. Então, vamos ver aqui em Oséias, que diz assim, Oséias capítulo 2, versículo 4, diz: E não me compadeço dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque a sua mãe, aquela que os concedeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados. O Eterno considera esses ídolos, quando a pessoa deixa o Eterno, deixa Iau, e vai atrás de outro, considera como amantes, namorados, que foi após outro. Ela disse, esse povo disse: irei atrás dos meus namorados, que me dão, veja só, o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, o que é que o Eterno diz? Portanto, eis que eu cercarei os teus caminhos com espinhos, porque fizeste isso, não reconhecesse que era o Eterno. E levantarei uma parede de sede, diz que essa parede de sede, eu fui pesquisar, é uma parede que é feita com uma plantação ali, bem resistente, ligada uma na outra, que não passa nada, com espinho, com tudo, que não pode passar. Então, eu cercarei sua parede de sede, para que não ache as suas veredas. E irá, versículo 7, irá seguimente aos seus amantes, irá seguindo os seus amantes, mas não alcançará. Buscar-lo-ão, mas não o achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, tornar-me-ei a Iau dos exércitos, porque melhor me ia antes, e então do que agora. Versículo 8. Então, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro,
que eles usaram para Baal. Portanto, ele diz, versículo 9, deixa eu subir aqui. Versículo 9. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão. O Eterno disse que vai tirar o meu grão. Vai ser naquele tempo, no tempo que aconteceu, como aconteceu naqueles tempos passados, quando José teve aquele sonho, que é Yosef, que não é José, que não tinha letra J, teve um sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, na grande tribulação. Vai chegar o tempo das vacas magras, o tempo de grande fome na terra. Ele disse, tirarei o meu grão, o meu mosto, ao seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, porque cobrir a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza, seu estado vil, como ele está vil diante do Eterno, diante dos olhos do seu namorado, e ninguém livrará da minha mão, e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades, e devastarei a sua vide e a sua figueira, porque ela diz, é esta paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei dele um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e o adornou com seus pendentes, com as suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados, que era Baal. Mas se esqueceu de mim, diz Ial. Portanto, eu os trarei e levarei. Aleluia. Portanto, eu os atrairei e levarei para o deserto, e falarei ao seu coração, e lhe darei as suas vinhas dali do vale de Acom, e por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz Ial, não me chamarás mais meu marido, naquele dia me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Em algumas versões diz assim, e acontecerá que naquele dia chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Senhor, porque Senhor significa Baal. Entendeu? Então, aconteceu isso, né? E ele disse, e da sua boca, quando o Eterno levar ao deserto, a grande tribulação, quando tiver fome ali, e quando ele visitar, ele disse, vai tirar o nome de Baal da sua boca, e da sua boca tirarei o nome de Baalins, e os seus nomes não virão mais em suas memórias. Aleluia, né? Então, em relação à festa de Ial, da colheita, o irmão Roberto falou até aí um pouco, que simboliza a Ialcha, né? Levando as primícias para o pai, é como a gente vê aqui no livro de Levítico 23, que diz assim, a gente vê, amado, que a palavra do Eterno, quando as suas festas têm um significado muito profundo, que aponta para as coisas profundas que o Eterno vai fazer sobre nós, porque o Eterno diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando o homem já fazia aquela festa ali, já era uma representação de que o Eterno pensava mais profundo sobre tudo que iria fazer para o homem, sobre tudo aquela celebração, o que ia significar à frente do homem. Aquilo ali tinha uma representação do que iria acontecer novamente. Por isso que Eclesiastes diz assim, o que se fez, tornará a se fazer. O que foi, tornará a acontecer. De nada que não há nada novo debaixo do sol. Então, representava aquela festa ali, representava muita profundidade do que o Eterno iria fazer. Tanto é que aqui em Levítico 9 diz assim, e falou Ial a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Arão e dize, quando entrardes na terra, em que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, como o irmão Roberto comentou sobre isso. E ele moverá o molho perante o Ial, para que sejas aceito. E no dia ao sábado, o sacerdote o moverá. Aí no versículo 12, e no dia em que mover o molho, prepararás um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto a Ial. Então, esta oferta estava juntamente ali ligada com o cordeiro de 1 ano, que é Yahshua Mashiach, como o irmão Roberto
trouxe essa passagem para nós, né? Então, amado, significava o quê? Que a gente viu que o povo, ao entrasse, teria que trazer um molho e levar para Iau, e entregaria ao sacerdote para que ali fosse oferecida a Iau. Então, amado, simboliza quando Iauxa entrou neste mundo, a Bíblia diz, e como isso foi feito, né? A gente viu, quando ele veio aqui, lá em Romanos 6, diz mesmo assim, Romanos 6, diz assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yahshua Mashiach, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Yahshua foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos em novidade, também novidade de vida. Aí aqui está, no versículo 5, chave. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. E aí se deu assim, amado, juntamente, né? Como foi que Yahshua levou essas primícias? Nós fomos plantados juntamente com ele ali, na semelhança da sua morte, para que sejamos na semelhança da sua ressurreição. E ali, quando fomos plantados com ele, veja assim, ó, aqui em 1 Pedro 3, diz aqui, ó, porque também Yahshua padeceu por nós uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos, olha aí, ó, a Iau, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Ruach. Aleluia. E vimos essa confirmação aqui ainda em Hebreus 9. Hebreus 9, 24 diz assim, porque Yahshua, o Mashiach, não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Yahweh. Compareceu, olha, Pai, aqui, porque quando diz assim em Salmo, versículo 2:8, pede-me que eu te darei as nações por herança e a possessão da terra, aqui, ó, Salmo, versículo 2:8, diz assim, pede-me e eu te darei o gentio por herança e os fins da terra por tua possessão. Quando Yahshua entrou, né, aqui, veio para quem? Veio para os Yaldins. E ali ele foi rejeitado. E ali ele veio para nós, né? Essa salvação se estendeu até nós. Houve a rejeição. Muitos lá Yaldim aceitaram, mas muitos que não aceitaram não receberam, mas a todos aqueles que aceitaram receberam. E essa salvação se estendeu até nós, louvado seja Yahweh dos Exércitos. Confirmando aqui também, amado, com Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 2, que diz assim, ó, Hebreus 2, do versículo 10, porque convinha que aquele para quem todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação dele. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, aos filhos que Iau me deu. Assim, amado, assim como as primícias que foram levadas, que a gente acabou de ver aqui, por Yahshua Mashiach, né? Foi levada ali perante o Pai. Assim também nós, como primícia dele, levamos também, através do Ruach, nosso fruto. Quais são os frutos do Ruach? A caridade, o gozo, a paz, longanimidade, beniguidade, fé, mansidão, temperança, né? E gozo, que é alegria diante do Pai, e a nossa bondade. Então, nós levamos isso diante do Pai, porque todos aqueles que forem aparecer diante do Pai, não pode aparecer de mãos abanando, como era antes, era feito dessa maneira. Porque aqui, em Hebreus 13, 15, diz assim, portanto, oferecemos sempre por ele a Iau, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto de lábios daqueles que conhecem Iau. Então, amado,
Este fruto que ele deu a nós, como eu falei antes, é uma evidência, né? É uma evidência de que nós estamos no caminho certo. É uma evidência de que nós somos as primícias. É uma evidência que nós somos, como o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em Hebreus 12 também ainda diz assim, mas chegaste ao monte de Sião. Naquele tempo o povo não tinha chegado, não podia. Qualquer que chegasse lá, não podia chegar diante do Eterno. Até um animal que chegasse era apedrejado. A gente vê falando isso antes nos versículos. Mas nós, ele disse assim, mas já chegaste ao monte de Sião, à cidade de ao vivo, chegaste a Yalxalã celestial, a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritas nos céus, e Aial, juiz de todos os Ruache, do justo aperfeiçoado. E Aialcha, o Machia, o mediador de uma nova aliança, nós chegamos ao sangue da expressão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Louvado e engrandecido seja Ial. Então, irmão, a presença desse Ruache evidencia isso, tudo isso, como primícia, né? Evidencia também que evidencia a sua promessa cumprida em nós, para o resgate e penhor, como filho varão, que será arrebatado. Então, eu vou deixar esse último versículo aqui, que encontra em Apocalipse 12:5. Vem evidenciar isso, porque como penhor, é uma garantia de tudo aquilo que ele deixou, que ele virá resgatar, buscar, porque o preço já foi pago. E Apocalipse 12:5 diz assim, como eu falei do resgate. E a mulher deu à luz a um filho, homem, o qual há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Ial e para o seu trono. Então, amado, esse Ruache, ele é muito importante em nós, porque ali Ruache foi dado como penhor. E ali, aqueles frutos, aflorando em nós, manifestando em nós, vai ser essa evidência de que nós estamos no caminho certo, pela fé, pela shalom com todos, pela longanimidade, pela mansidão, pela temperança. Esse fruto irá abundar em nós. Então, no dia que for o dia do nosso resgate, né, como disse, a mulher deu à luz do filho varão, então nós seremos arrebatados. A promessa do arrebatamento está aqui em Apocalipse 12:5. Seremos arrebatados, né? E será a colheita daquele que o Pai falou, como promessa. Em todas as suas palavras, a gente viu que o Eterno, ele é fiel em cumprir todas elas. A gente vê em vários textos a sua fidelidade, né? De geração em geração. A própria palavra diz que a sua fidelidade é de geração em geração. E cremos no cumprimento dessa promessa e esperamos, né? Louvado seja Ial. Aleluia. Esta é a minha contribuição. Aleluia. Aleluia, louvado seja Ial, Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Nós estamos, então, nessa terceira rodada do 5º episódio, As Festas Pagãs. Com esse questionamento, quais são os significados dessas festas estabelecidas, tanto pelo nosso Criador Ial dos Exércitos, como também pelo sistema religioso? Traça um paralelo, traga alguma coisa, irmão Wagner. Esteja à vontade. Louvado seja. Essa terceira questão, ela faz nos retificar a primeira e a segunda, né? Quais são os significados das festas estabelecidas pelo soberano Ial? Eu quero fazer um comparativo aqui, porque o significado foi se perdido durante os séculos, né? Quanto mais a Bíblia é revista e atualizada, mais longe do original ela fica. É a Bíblia da criança, a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, e por aí vai. E assim também é a economia. Quanto mais imprime papel moeda,
mais a inflação destrói a economia. Quanto mais, e a analogia é essa, quanto mais queiram atualizar a Bíblia, mais do original ela fica distante do ser humano. E agora estão querendo usar a inteligência artificial para isso, para atualizar a Bíblia. Israel, o significado é adorar a Yahweh. Por quê? A importância de se oferecer ao Criador a primícia é a mesma que Abel ofereceu a Yahweh antes do seu meio-irmão Caim tirar a sua primícia de vida por inveja. Então, Caim levou uma oferta, Abel levou outra, e Yahweh atentou-se para a oferta de Abel. E assim a inveja se estendeu até os dias de hoje, como um paralelo das festas pagãs, que não tem nada a ver com as festas estabelecidas pelo Criador Yahweh dos Exércitos. Então, teriam toda a nação a se posicionar e a obedecer à ordenância do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, que é Yahweh dos Exércitos. E nisso, ele considera Israel como primogênito. Primogênito na figura de nação entre as nações. Porque está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 4, do versículo 21 ao 22, que diz assim: Disse Yahweh a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó, porque quando voltares, que ele teve várias idas e vindas, né? Até 10 vezes ele foi e voltou. Então, na nona, Yahweh instrui ele: quando voltares, né? Na nona vez que você for lá, diz assim: vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei de posto nas mãos, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixeis ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz Yahweh: Israel é meu filho primogênito. Digo-te, pois, deixar ir meu filho, para que me sirvas. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Então ali estava primogênito por primogênito. Então, Yahweh tinha Israel como filho na tipologia de nação, de um povo unificado, de um só povo. A simbologia é para ir para o deserto e adorar a ele. Então, como nação, como filho primogênito, que já o é, e a fala da irmã Maria Pacheco, eloquentemente, ela fez uma alusão, né? Herança. Pede minhas nações como herança. Yahweh falando para Israel, para seu primogênito. Nação santa, hoje, nação eleita, somos nós, estendeu por nós. E por que se estendeu para nós? Porque 17 de novembro de 1947 começou o nascimento desse caçula, eu posso dizer assim, da nação de Israel. Por quê? Por que caçula? Porque Yahweh visita até a primeira, terceira, até a 14ª geração. Ele conta até a 14ª geração. Então, em 17 de novembro de 1947, começou
o nascimento do Estado de Israel, né? Uma nação que eu digo caçula. Por quê? Porque 6 meses depois, em 14 de maio de 1948, nasceu o Estado de Israel, né? Então, nós sabemos que foi uma luta para que o Estado de Israel nascesse, porque o chanceler das Nações Unidas daquele ano, em 1947, né, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, Oswaldo Aranha, o chanceler brasileiro, presidia as nações naquele ano, ele não tinha voto para que viesse a nascer o Estado de Israel. Então, em novembro de 1947, o que ele fez? Ele cancelou a votação e aí, durante 6 meses, ele ficou ganhando voto das nações para que Israel viesse a ser uma nação. E aí, quando foi 14 de maio de 1948, se cumpriu a profecia de Isaías 68, versículo 6. Ou, aliás, 66, versículo 8. Poderia uma nação viver de uma só vez? Ial pergunta a Isaías. E ele fala: Tu sabes, ó Ial. 66, versículo 8. Assim será com Sião. E aí, 14 de maio de 1948, nasceu o Estado de Israel, o mais caçula entre as nações. O primogênito de Israel, lá nos tempos de Marcha, de Moisés, se tornou uma nação em 14 de maio de 1948, dando posterioridade às promessas de Abraão. Então, o significado das festas é adorar a Yahweh, o Criador, como o único a ser adorado. E nós não podemos fugir. Nós não podemos prevaricar contra a verdade. E a verdade é uma: que seu filho Yahshua Mashiach veio a este mundo para salvar, resgatar o povo de Yahweh. E se estendeu a nós, como a irmã Maria Pacheco colocou. Gentios, as nações, pede-me e te darei as nações como herança. E nós somos herança, nós gentios, herança dessa primogenitura Israel. Somos também co-herdeiros com Yahshua no reino milenar. Então, as festas que vão ser estabelecidas para 2025 são Purim, comemorado no dia 10 de março, as festas estabelecidas. A festa celebra a história da rainha Esther e a salvação do povo judeu da perseguição do rei Assuero. A Pessa, a Páscoa judaica, vai ser comemorado dia 22, entre 22 e 20 de abril. Esta festa celebra a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, comemorada no dia 29 de setembro. Esta festa marca o início do Ano Novo no calendário hebraico. Yom Kippur, Dia do Perdão, comemorada no dia 9 de outubro. Esta festa é o dia mais sagrado do calendário judaico. Sukkot, Festa das Cabanas, comemorada no dia 16 de outubro. Esta festa celebra a jornada do povo judeu no deserto após a saída do Egito. Hanukkah, Festa das Luzes, comemorada no dia 18 de setembro.
Esta festa celebra a reconquista do Templo de Jerusalém pelos Macabeus. Shavuot, festa das semanas, comemorado no dia 10 de junho. Esta festa dura 2 dias. Tisha B'Avat, dia do jejum, comemorada no dia 19 de julho. Esta festa dura 1 dia. Aleluia, e Yahshua Mashiach vive. Bendito é o nome de Yahshua Mashiach. Aleluia, louvado, adorado seja. Verdades e Mentiras, um podcast Aldim. Neste 5º episódio, meus irmãos, falando de as festas pagãs. E nós, então, traçando esse paralelo que nós estamos falando de festas pagãs, nós, então, temos que ver as festas do Criador, que são as festas oficiais, para diferenciar. E a gente viu, durante esse podcast, tremendas as falas que apontam as festas oficiais, que são festas de adoração ao nosso Criador e ao dos exércitos. Então, eu deixo um espaço aberto, até sem ter programado nada, mas que tenho certeza que você que está acompanhando está se perguntando, e essas festas todas que tem espalhado pelo calendário o ano todo, o que são essas festas? Tudo isso é festa pagã ou é uma festa simplesmente comercial? Não tem nada a ver. Tudo, o povo do Criador e ao dos exércitos, sabendo, vendo, ouvindo os irmãos, esclarecendo que nós, como premissa, somos feitos para adorar o Criador, como saindo do Egito, lá, quando foi o povo fazer uma festa ao Criador no deserto, né? Então, fomos para adorar, como o irmão trouxe também, como está lá em Gênesis, né? Onde Abel fez ali a sua oferta, né? Para o Criador. Então, eu vou deixar um espaço aberto para os irmãos comentar as festas que tem no nosso calendário. Essas festas, nós estamos no mês de dezembro, uma festa que as nossas crianças, as escolas, o sistema educacional, o sistema de comunicação, tudo está englobando e levando as pessoas a adorar outros. E como fica as nossas parentelas, e eu vou deixar o espaço aberto para os irmãos que quiserem comentar, para encerrar. Irmão Roberto, fica à vontade. Bom, nós sabemos que o nosso adversário, que não é bobo nem nada, ele traça um paralelo, sabendo das festividades, que havia só um propósito, simbolicamente, de adorar ao nosso Abba Pai. Não é verdade? Então, o deserto simboliza o quê? Isolamento. Porque a primeira fala foi que aquele povo fosse levado ao deserto. Abre-se um parênteses para nós entendermos que deserto é um lugar de resistência, deserto é um lugar de dependência. Se você não desenvolver técnica para que você sobreviva no deserto, você vai morrer lá. E o Eterno queria mostrar àquele povo que, se eles cumprissem os desígnios e entendesse que o propósito era ir para o deserto apenas para o adorar, o Eterno iria prover tudo aquilo que aquelas pessoas precisavam, porque ele é o provedor em todos os aspectos da nossa vida. Bom, então cria-se agora as festas paganizadas. Segundo os historiadores, essas festas diretamente são relacionadas a festividades pagãs realizadas em vários países, principalmente na Europa. Tudo começa lá, né? O solstício de verão, posteriormente, essas festividades foram Ih, me faltou a fala aqui agora, mas vamos lá. Cristianizadas. Elas, agora, essas festividades passou a fazer parte do calendário católico romano. E aí você começa a enumerar todas essas festividades com um sentido de uma adoração ao contrário daquilo que as festas estabelecidas do Criador. Aí vem
festa de João, festa de Antônio, festa de padroeiros, festa de padroeiras, Natal, Carnaval, a festa da carne é atribuída a Baco, e assim sucessivamente. Então, essas festas paganizadas são totalmente descaracterizadas do verdadeiro sentido de adorar o Criador. Isso apenas vai trazer uma euforia, um prazer na matéria do ser humano, uma satisfação de estar envolvido dentro desse contexto cultural que, na verdade, há um propósito de afastar, né, o homem da verdadeira adoração. A Escritura vai dizer que nós fomos criados, fomos formados apenas no propósito de adorar o Pai. Então, essas festas que envolvem músicas, que envolvem bebidas, que envolvem prazeres como sexo, como droga, ela, na verdade, ela não se alinha aos preceitos do Ruach Kadosh, que é quebrantamento e nos leva a verdadeiramente adoração. Então, tirando as festas do Abba Pai, que já foi falado aqui, né? Cada um teve a oportunidade de expressar-se segundo aquilo que o Ruach impulsionou. Tirando essas festas que o Pai estabeleceu, tanto na antiga aliança como na nova aliança, colocado muito bem pelo irmão Wagner, o resto é tudo festa pagã. Tudo festa religiosa, tradicional, que, na verdade, não traz edificação espiritual nenhuma e, pelo contrário, por trás desta festa, ainda que as pessoas não queiram declarar, não passa de idolatria e adoração à criatura e tudo aquilo que o Eterno menos deseja que o homem faça, os homens praticam através dessa influência dessas festas paganizadas. Irmão Josemar. Aleluia, gratidão, meu irmão. Vamos até a irmã Maria Pacheco, rapidinho, nessa questionamento final, nessa abertura aí para a irmã expressar o que a irmã vê. Aleluia. Realmente, é como o irmão Roberto falou, né, endossando a palavra dele, essas festas que foram tudo paganizada, cristianizada, tudo para afastar o homem da adoração ao verdadeiro Pai, a Ele que merece nossa adoração, o louvor, a glória, tudo para distanciar o homem, levar o homem para longe do Pai, né? A gente vê no Natal mesmo, existem muitas versões sobre o Natal, já foi comemorado, já mudou muitas datas, já foi no início, eu pesquisei aqui, foi comemorado, era comemorado em 25 de março, depois passou para 6 de janeiro, depois ele foi comemorado no Império Romano, celebrando o nascimento do Sol Invictus, que seria uma festa chamada Natalis Solis Invictus, que era uma forma de celebrar ao Deus Sol, era a adoração dele, que o povo chama o Mitra, adoração ao Deus Sol, né? Distanciando, veja só, adoração ao Deus Sol, de adorar o nosso Pai, o que criou tudo, criou o céu, criou o sol, criou a lua, criou tudo, foi adorar o Deus Sol, né? Então, essa festa que era, né, daquela época, pelos romanos, era uma forma de celebrar, como a gente viu, esse Deus Sol, e a história nos conta e nos revela que o Papa Júlio I foi que ele fez, para desviar dali, para dizer, não, vocês estão fazendo a adoração certa, vamos fazer. Aí que foi que ele fez? Ele pegou, existia um versículo lá em Malaquias 4:2, que diz assim, mas para vós, que temeis o meu nome, começa logo dizendo, temeis o meu nome, o nome verdadeiro, o nome Ial dos Exércitos, o nome Ial Shamashia, para vós, né, que esse versículo diz isso, nascerá para esses que temem o seu nome, o verdadeiro, nascerá o sol da justiça, e sairá, e trará debaixo das suas asas, e trará salvação debaixo das suas asas, e saireis e crescereis, como um bezerro no cevadouro, né? Para esses que conhecem o seu nome. Então, o que ele fez? Ele formou uma estratégia aí.
para que o povo ali continuasse adorando o Deus Sol dele, o Deus pagão dele, que ele tinha inventado. E ele colocou esse versículo, não esse daqui, que vocês estão adorando aqui. Mas só que eles não adoravam, ele dizia, para vós que conheceis o meu nome. Mas só que todos esses não conheciam o nome, a gente sabe que os nomes foram ocultados, né? Quando passou ali, os nomes foram ocultados, e depois, agora, nós recebemos a revelação do nome, né? E sabemos que só a ele devemos adorar. O próprio Yahshua disse, quando o inimigo veio tentar, o Satanás veio tentar ele disse, só a Yahweh adorarás, só a ele servirás, só a ele prestarás culto. O próprio Yahshua reconheceu isso. Então, para que aquele povo continuasse naquele mesmo erro, adorando ali ao Deus Sol dele, mas pensando que estava fazendo ali, conforme estava escrito. Mais uma vez, querendo roubar tudo aquilo, a glória do Pai, porque o Pai diz, em Isaías 42:8, a minha glória não a darei a outro, nem darei a imagem de escultura, não darei a minha glória a outro. Então, eles fizeram isso, né, para mais uma vez enganar o povo pensar que está no caminho certo, que está fazendo aquilo que agrada ao Pai, né, e continuar na sua adoração a outros sem ser a verdadeira adoração ao nosso Pai e ao dos exércitos. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh. Irmão Wagner, quer fazer uma explanação sobre essas festas, então, que nós falamos bastante sobre as festas genuínas estabelecidas pelo nosso Criador, e essas festas todas que nós estamos no nosso calendário, o que o irmão vê diante desse tema, as festas pagãs, e essas festas são consideradas como normais? A nossa parentela, o povo do mundo está todo caindo nessa comunicação midiática, onde vão impulsionando eles para o comércio, para se divertir, para o divertimento. Fala um pouco, fica à vontade, meu irmão. A irmã Maria Pacheco, ela se colocou muito bem. E toda essa questão que você está trazendo agora para mim, o irmão Roberto Fábio, ele já finalizou, né? Quando listou ali as festas, né? E quando eu trouxe o que o povo de Israel comemorará no ano de 2025. Mas eu quero frisar aqui com a passagem que eu trouxe de Isaías 66, do versículo 8, mas o Isaías 66, versículo 7, se encaixa muito bem com a data do 17 de novembro de 1947. Porque diz assim, o versículo 7, antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que ele viessem as dores, nasceu-lhes um menino. Então, isso vai de encontro à data a qual o chanceler brasileiro, Oswaldo Aranha, adiou a votação porque ele viu que não teria votação suficiente para aprovar o projeto do nascimento do Estado de Israel. Então, o que ele faz? Ele adia e fica 6 meses lutando ali nos bastidores para conseguir voto, para poder botar a pauta para frente. Pós-guerra, pós-holocausto da Segunda Guerra Mundial. Então, esse versículo 7 vai de encontro. Porque eu não nasci no ano de 1947, mas eu fico a pensar que o mundo todo parou para essa votação em 1947 que não aconteceu. Então, talvez houve até uma frustração da comunidade judaica. Eles ficaram apreciosos. Não aconteceu. Será que vamos virar uma nação ou não? Mas aí, 14 de maio de 1948, a nação nasceu. Nasceu um filho, um menino. E hoje, nós estamos aqui. Na expectativa, eu nunca descartei Salmo 90:10. Nunca descartei. Israel está com 76 anos após o seu nascimento, através das Nações Unidas, como nação. E o Salmo 90:10 eu nunca descartei.
enquanto Israel não fizer 80 anos, eu jamais descartarei Salmo 90, 10. Aleluia. Aleluia! Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, nesse 5º episódio, As Festas Pagãs. Nós ficamos por aqui, espero termos respondido aos seus anseios, os seus questionamentos, e, meus irmãos, fiquem à vontade para comentar, para colocar o seu like e dar ali a sua contribuição, apontando qualquer tipo de comentário. Nós teremos o prazer de respondê-los. Em nome de Yahshua Mashiach. O podcast Verdades e Mentiras fica por aqui. Que Deus abençoe. Satisfação e uma honra contar com sua presença até o final deste episódio. Fique certo de que o trabalho não acaba aqui. Contamos então com seu apoio, compartilhando e dando seu like e se inscrevendo, ativando o sininho. A todos os irmãos que se interessar em saber mais e quer pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Temos também o canal Virgens Prudentes, da irmã Vânia. Temos também, ainda pelo YouTube, canal Guerreiros de Al, com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, grupo Filadélfia Viva, um grupo de orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigílias. Um grupo abençoado que tem atividade o dia inteiro. Então, um grupo certo para quem está começando, que pretende fazer a sua imersão, e para aquele crente Aldim maduro que quer caminhar nos 4 pilares. Temos também pelo Facebook, só digitar na lupa Yau e Yahusha, a salvação dos que creem, e você vai cair também no grupo forte ali do irmão Roberto Flávio, que está conosco, caminhando aqui. Louvado seja Yahweh. Temos ainda a obra da caridade, Grupo Afocate. Aponte sua câmera para o QR Code, que está aqui do lado, para a Pix, para ajudar os irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam do teu apoio. Fica uma observação, meus irmãos, todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Então, cada grupo é responsável pela sua obra. Tudo bem, meus irmãos? Então tá, ficamos por aqui. Um grande abraço, foi um prazer, um privilégio enorme contar com a tua presença. E não esqueça, sábado que vem tem mais. Aquele abraço, que eu abençoe.